Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa videoaula. Vocês já me conhecem, eu sou a professora doutora Tatiane Isaia, estou como professora na Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, no Departamento de Administração Escolar do Centro da Educação. A videoaula de hoje tem como escopo principal a gente analisar uma temática que se chama Estado e Financiamento da Educação Básica. Então, nós vamos entender aí o novo Fundeb, né? E também vamos entender por que ele é o novo Fundeb, tá bom? Então, acompanhe a videoaula aí, que a gente vai fazer uma explanação para que possamos compreender, então, né, como que envolve as questões do Estado e o financiamento da educação básica. Lembrando que é um ponto que a Prof. gosta de deixar sempre muito evidente, que educação básica é aquele nível da educação brasileira que compreende 3 etapas. Nós temos a etapa da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ok? Então, o Fundeb, né, ele vai analisar como que se dá o financiamento por meio do Estado, do governo, para essas 3 etapas da educação básica, certo? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós temos uma legislação maior, certo? Que é a nossa Constituição Federal de 1988 e que lá dentro nós temos o artigo 211 e que no seu parágrafo primeiro vai dizer: a União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, né, a União, ou quando a gente usa a expressão Estado com letra maiúscula, entende-se que é o governo federal, né, o sistema federal. Então, cabe a ele esse financiamento a nível macro, tá? Lá nos artigos 157 e 162, então, é estabelecido que o sistema tributário, ou seja, os impostos arrecadados, né? Então, o sistema tributário deverá ser partilhado pelas esferas de governo. Então, a União, né? Ou seja, o governo federal, transfere a arrecadação para os estados e para os municípios. Os estados, por sua vez, transferem a arrecadação para os municípios, tá? Então, o financiamento da educação básica, ela vem majoritariamente através dos impostos que são arrecadados pelo governo, tá? Bom, além da Constituição Federal de 88, que é a nossa legislação maior, nós vamos ter, então, enquanto legislação maior, e especificamente dentro da área da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996, tá? Então, lá no título 6, né, vai recorrer sobre os recursos financeiros. No artigo 68, serão recursos públicos destinados à educação os originários de receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então, isso está reforçado na LDB, na Constituição Federal e na LDB. 2 legislações bem importantes. Bom, tendo em vista isso, nós temos atualmente o Fundeb. O que é o Fundeb, né? O que significa essa sigla? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, por que existe o Fundeb? Para garantir aquilo que está na Constituição Federal e o que está na LDB, certo? Então,
o Fundeb, ele vai balizar as questões envolvendo financiamento de toda a educação básica e também das suas modalidades, né? A valorização dos profissionais da educação, ou seja, vem do Fundeb também as questões envolvendo o pagamento de salário dos profissionais da educação, para garantir o que com tudo isso? A qualidade da educação oferecida, né, na educação pública que temos hoje. Então, lembrando, né, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Essa é uma questão importante. E valorização dos profissionais da educação. Ou seja, é um fundo que vai financiar tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental e o médio, e vai também olhar para as modalidades, que nós sabemos, né, que nós temos lá como modalidade, por exemplo, a EJA, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação quilombola, a educação indígena, enfim, todas as modalidades também estão dentro desse fundo, participam desse fundo, tá? Não podemos esquecer isso. Bom, só que é importante a gente entender, como a prof falou ali no início da videoaula, né, que o que temos hoje é um novo Fundeb. Por quê? Porque antes dele existiram outros fundos que, vamos dizer assim, foram importantes, mas que não contemplavam a totalidade da educação básica, tá? Então, quando a gente olha para o histórico do financiamento da educação brasileira, do século XX ao século XXI, a gente tem essa linha do tempo, né? Inicialmente, nós tivemos o Fundef, depois a gente teve o Fundeb, até chegarmos nesse modelo do novo Fundeb. Por quê? Porque o modelo do novo Fundeb, ele contempla elementos que, quando inicialmente nasceu o Fundeb, não eram contemplados. E a prof vai explicar aqui. Então, vejam, o antigo Fundef, né, ele vigorou de 1998 até 2006. Então, ele era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Então, vocês vejam, ele só contemplava o ensino fundamental. A educação infantil não recebia verbas e muito menos o ensino médio, tá? E essa era a grande crítica que se fazia nessa época. Então, ele distribuiu recursos financeiros para a educação a partir apenas das matrículas que se tinha no ensino fundamental. Então, ele foi criado pela Emenda Constitucional número 14 de 1996 e regulamentado pela Lei 9.424 de 96 e pelo Decreto 2.264 de 97. Tá? Então, vigorou até 2006. Por quê? Porque se criticava muito isso, né? Então, o valor que as escolas recebiam, né? O dinheiro que as escolas recebiam era calculado apenas em cima do número de matrículas que aquela escola tinha no ensino fundamental. Não se considerava quantas crianças tinha de matrícula na educação infantil e muito menos no ensino médio. O que considerava era o ensino fundamental, o que causava uma discrepância muito grande nos recursos financeiros que a instituição recebia para dar conta, né, de manter a qualidade da educação oferecida na escola, tá? Bom, aí tendo em vista isso, lá em 2007, né, se cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, a gente tem a primeira versão aí do Fundeb, que vem para substituir o Fundef, né, como eu disse para vocês, e vigorou em caráter temporário até 2020. Então, quando se criou o Fundeb, se instituiu que ele ia ter uma validade só até o ano de 2020. E as distribuições dos recursos financeiros, então, iam se dar a partir das matrículas de toda a educação básica. Então, agora, pela primeira vez, se olha para a educação infantil, ensino fundamental e médio, para todo o contexto. Então, quantos matriculados, quantos estudantes matriculados nós temos aí, e os recursos eram passados, tá? Só que a grande crítica, né, é que esse Fundeb trouxe uma grande preocupação para o cenário do financiamento da educação, porque ele tinha como força de lei
apenas até o final do ano de 2020. Então, eu lembro, né, que em 2020 foi feito um movimento muito grande, de secretários e secretárias de educação, de dirigentes municipais de educação, de gestão escolar, gestão educacional, profissionais da educação, para que o Fundeb, né, não se extinguisse em 2020. E a partir dessa movimentação, né, dessa força aí dos profissionais da educação, nós temos, então, agora vigente, né, aí desde 2021, o novo Fundeb. Então, agora ele não tem mais, esse novo Fundeb, ele não tem mais esse caráter de ter um ano que ele termina, né? Ele virou uma lei, então, que a princípio vai perpetuar ao longo dos anos. Então, esse fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, ele passa a ser um importante instrumento de sustentação da educação básica, né? Porque sabemos que a educação básica, para poder acontecer com a qualidade que se almeja, nós precisamos dos investimentos, do financiamento que vem da esfera governamental, né? Então, ele distribui recursos financeiros para as redes e sistemas de ensino público a partir do número de matrículas em todas as etapas da educação básica e também as modalidades, né? E tendo como base os dados do censo escolar do ano letivo anterior. Então, esse é um elemento importante que a Prof gosta de sinalizar quando a gente fala em financiamento, né? As escolas e as secretarias municipais e estaduais de educação, elas precisam alimentar a plataforma do governo, que é o censo escolar. Ali, dentre outras informações que são colocadas, uma delas é o número de matrícula que cada escola tem dentro da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, vamos dizer assim, a equipe gestora, né, a direção da escola, a vice-direção da escola, alimenta esses dados chegam na esfera governamental e a partir do número de matrículas do ano anterior, no próximo ano a escola recebe os recursos, as verbas, né? E existe um valor por aluno. Se alguém se interessa em aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões de como que é feito o cálculo, né? Quanto que se recebe por cada aluno, eu quero sugerir aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nós temos atualmente uma cartilha, tá? Que é sobre o novo Fundeb. Essa cartilha, ela está dentro do site do Ministério da Educação, ela é pública, acessível a quem se interessar, e dentro dela, além de várias informações sobre o novo Fundeb, também se encontra lá, tá, o valor por aluno e como que esse cálculo é feito, tá? Então fica aí a dica para vocês, ó, quem quiser se aprofundar, até porque é uma cartilha bastante utilizada nas escolas, para que as escolas, né, possam compreender por que receberam X valor, tá? Então fica aí a dica de leitura, tá no site do Ministério da Educação, bem tranquilo de achar. É a cartilha do novo Fundeb, só digitar assim no Google que vai aparecer. Bom, o novo Fundeb, então, o que ele possibilita? Que haja menos desigualdade de recursos financeiros entre as redes e os sistemas de ensino público, ou seja, né, é calculado em cima do número de matrículas. Então, isso é importante. Visa fomentar que as diferentes redes e os diferentes sistemas de ensino público invistam o mesmo em prol da qualidade da educação, ou seja, né, do dinheiro que a escola recebe, cabe à equipe gestora da instituição utilizar esse dinheiro dentro daquilo que pode ser utilizado. E naquela cartilha sinaliza aonde que esse dinheiro pode ser investido. O que é investido em parte pedagógica, o que é investido em parte de estrutura física e material, o que é investido em capacitação docente, assim como também uma parte desse dinheiro vem para as secretarias de educação para o pagamento, né, dos profissionais da educação, tá?
ajuda também as redes e os sistemas de ensino público a organizarem de modo mais eficiente o atendimento escolar, dando segurança financeira aos municípios e estados, consequentemente possibilitando o aumento do número de matrículas, tá? Então, como a escola já sabe o que vai receber no próximo ano, ela já pode se organizar financeiramente, né, dentro ali do seu quadro orçamentário e prever, né, no que vai conseguir investir e também prever se consegue aumentar o número de matrículas, que esse também é um grande escopo do Fundeb, né? O Fundeb, ele vem justamente para ajudar as escolas a ampliar o número de matrículas e também no sentido de fazer com que haja permanência dos estudantes na escola, tá? Então, o novo Fundeb, ele orienta as redes e os sistemas de ensino público em relação ao cumprimento de suas responsabilidades com a educação. Quais são as responsabilidades? A qualidade do ensino, a expansão do número de matrículas, como eu disse para vocês, e de financiamento, né? Ou seja, quanto mais matrículas tu tiver na tua escola, mais recurso financeiro vem nos próximos anos, tá? Bom, aí a gente tem que entender que dentro da legislação nós temos uma divisão de responsabilidade no contexto da educação básica, né? Então nós temos aí o que cabe aos municípios enquanto responsabilidade financeira, o que cabe aos estados e o que cabe, né, à União. Então vamos pensar na seguinte perspectiva: a educação infantil, tá, é responsabilidade financeira dos municípios, tá? E também entra aí os anos iniciais do ensino fundamental. Já os anos finais do ensino fundamental e do o ensino médio são responsabilidade financeira dos estados, tá? E a União, então, ela tem como grande responsável financeira aí o ensino médio profissionalizante, né? A educação profissional e tecnológica e as universidades. Lembrando que as universidades não entram, não fazem parte do Fundeb, né? Porque universidade aí já é nível superior, não está dentro da educação básica, certo? Então tá aí a cartilha que a prof falou para vocês, né? Essa cartilha ela é importante e ela vai então sinalizar, né, que a emenda constitucional número 108 de 2020, então foi a que tornou o Fundeb permanente, né? Ou seja, não vai mais ter um prazo para terminar, como tinha antes no antigo Fundeb. Então, o novo Fundeb ele foi regulamentado pela Lei 14.113, de dezembro de 2020, e a Lei 14.276, de dezembro de 2021, altera alguns capítulos, parágrafos e inciso da 14.113. Tá? Isso é importante para deixar ela, então, mais conectada com as demandas atuais. Tá? Então, lembrando aí, o que é o Fundeb? Não esqueçam, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, financiamento de toda a educação básica e de suas modalidades, valorização dos profissionais da educação e visando sempre a qualidade da educação, tá? Bom, lá na cartilha, que está disponível, né, no site do MEC, ou se vocês preferirem, tem o site do governo, especificamente do FNDE, tá? Que também está lá essa cartilha, ajuda vocês na localização, tá aqui o site, ó, a prof botou aqui embaixo, tá? Nós temos lá bem direitinho da onde que vem os recursos que compõem o Fundeb, né? Vocês podem dar uma olhada lá, a participação dos estados, dos municípios, os impostos, então, que vão ajudar, tá? Isso está na página 8 da cartilha. Então, ali eles trazem uma ilustração bem direitinho, o que cada imposto, né? Ou melhor, qual de cada imposto, então, faz parte do Fundeb, né? E aí são vários que vocês podem ver ali na página 10, bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha, ler, né? Aí a gente tem também a questão da contemplação da União,
né? Ou seja, como que era e como que fica essa complementação, né? Porque vocês têm que entender que os recursos vão vir também dos municípios e dos estados, tendo em vista o que cabe a cada um deles. Então, antigamente a União, né, no mínimo 10% do total dos recursos destinados ao Fundeb, e agora, atualmente, com a nova legislação, nós temos no mínimo 23% do total dos recursos destinados ao Fundeb. Então, teve um acréscimo muito significativo. Tá? Isso foi uma luta aí dos profissionais da educação. Tá? Assim como também a cartilha vai trazer, né, a nova caracterização dos profissionais da educação. Então, eles passam a ser entendidos como aqueles destinados nos termos do artigo 61 da LDB, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935 de 2020. Então, hoje em dia, a gente tem toda uma nova perspectiva de profissionais da educação, né? Como é que era antes, né? Docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, como direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, né? Então, a gente tem toda essa mudança aí, ó. Então, como é que ficou? Hoje, os profissionais da educação básica são professores habilitados em nível médio ou superior, né? Se vão exercer a docência na educação infantil e nos anos e no ensino fundamental e médio. São também os trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, trabalhadores em educação portadores de diploma do curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, né? Aqui também prevê os profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, esses links completinho ali, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica e profissionais que prestam serviços de psicologia e de serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas da educação por meio das equipes multiprofissionais, tá? Então, somente serão considerados os profissionais que estejam em efetivo exercício nas redes escolares da educação básica, né? Tendo em vista o novo Fundeb, então, né, vai ser mensurado esse valor a partir daqueles profissionais que efetivamente estão nas escolas, tá? Os recursos destinados à remuneração de profissionais da educação básica, então, a nova lei do Fundeb prevê a destinação de, no mínimo, 70% dos recursos à manutenção dos profissionais da educação básica. Entretanto, estão excluídos desse cálculo os recursos referentes à complementação da União, que é no mínimo 23% no que tange ao valor da complementação, né? O VAR, que eles chamam, 2,5% das redes que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhorias nos indicativos. Tá? Então, antes, 60% dos recursos eram destinados à remuneração dos profissionais do magistério e agora são 70%. Tá? Então, aumentou aí um pouquinho, né? O que já dá uma melhoria. Então, como a verba e o dinheiro pode ser utilizado? Aquilo que eu disse para vocês, né? Quando a escola recebe, ou quando a Secretaria de Educação recebe o dinheiro, as escolas, precisa atender o que está na legislação. Não dá para sair usando, gastando dinheiro de qualquer forma, né? Então, olha lá, pelo menos 60% do valor deve ser aplicado para o pagamento do salário dos profissionais da educação. Então, investimento na formação continuada dos profissionais da educação também é significativo. Pagamento de salário e investir na formação, tá? Também deve ser o restante do que sobra desses 60%, investimento pedagógico e de infraestrutura. Aqui, então, também dá para pagar transporte escolar, aquisição de equipamentos e de materiais didáticos e pedagógicos, construção e manutenção das escolas. Tá? Aqui é para cometer um erro, né? Das escolas, me perdoem. E aí, o que sobrar, né? Também dos demais elementos que estão de acordo
com o artigo 70 da LDB, tá? Então, a LDB vai trazer ali no seu artigo 70 especificamente todos os elementos, né, que podem, então, enfim, que o dinheiro pode ser utilizado. Tá lá, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, realização de atividades, meio necessários ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudos a alunos, a amortização e custeio de operações de crédito destinados a atender aos dispostos nos incisos desse artigo, aquisição de material didático escolar, também a manutenção de programas de transporte escolar, realização de atividades curriculares complementadas voltadas ao aprendizado dos alunos, tá? Então, além disso tudo, a gente também, né, como sinaliza ali, vai utilizar para o pagamento da merenda escolar, para a remuneração dos profissionais de educação em desvio de função também, e demais elementos de acordo com o artigo 71 da LDB, porque daí o artigo 71 contempla. Mas antes de chegar no 71 da LDB, a prof só quer sinalizar ali, ó, remuneração remunerar profissionais da educação em desvio de função. Então, vamos supor que eu sou professora, mas fui convidada para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, tá? Desvio de função. Então, quem vai ajudar a pagar o meu salário, lá, né, exercendo as minhas funções na Secretaria de Educação, também vai ser o Fundeb, tá? Bom, aí nós temos o artigo 71, que vai sinalizar, né, não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com pesquisa, né, quando não vinculada à instituição de ensino, subvenção às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, formação de quadros especiais para administração pública, né? Então, vamos supor que eu sou professora e você prefeita da cidade, o Fundeb não vai me pagar o meu salário de prefeita, né? Programas suplementares de alimentação, assistência médica odontológica, farmacêutica e psicológica, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar, e pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino, que é aquilo que eu disse, né? Se no caso eu for ser prefeita da cidade, sou professora concursada, né? O Fundeb não vai pagar meu salário, tá? Então tá aí. O Fundeb relaciona gestão educacional e gestão escolar. O que isso quer dizer? Secretarias municipais e estaduais de educação, junto com as equipes diretivas das escolas, vão gerenciar esse dinheiro que vem, então, e sempre, né, olhando e atendendo aquilo que está na LDB. Né? Não podemos fugir desses aspectos. Tá bom? Então, a prof agradece muito a atenção de vocês até aqui. Obrigada por assistir até o final a minha videoaula. E se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma consideração a fazer, deixa aqui nos comentários, que é a forma que a gente tem de interagir e vai ser uma satisfação poder conversar com vocês por ali, tá bom? E se gostou dessa videoaula, deixa um like para a prof, porque isso é muito importante, me ajuda a entender se eu estou no caminho certo aí, né, enfim, das videoaulas que eu faço para vocês, e também se inscrevam no meu canal, vocês vão ver que ali tem muito conteúdo que ajuda vocês a entender várias questões envolvendo o cenário da educação, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau para vocês.